Olá, a Prefeitura de Ouro Preto divulgou nota no dia 5 de janeiro, informando que uma pessoa aqui do município morreu em decorrência da meningite C. No documento, a Prefeitura ainda informou que todas as medidas preventivas e de bloqueio foram implementadas a partir dos protocolos vigentes. A Prefeitura de Mariana também divulgou um comunicado informando que lá na cidade foram registrados 2 casos da doença nos últimos 2 meses. Pois é, e esses casos e morte aqui na região acendem um alerta, especialmente para quem tem direito e ainda não tomou a vacina contra a doença. Eu conversei com o Alan Calzavara, que é infectologista, e ele explicou o que é a meningite e reforçou que a vacinação é a medida mais eficaz para evitar contrair a doença. Confira na entrevista. Professor Alan, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP, viu? Adriana, um prazer é meu estar aqui falando com vocês, da TV UFOP, da Rádio UFOP. Obrigado pelo convite. Professor, eu queria que o senhor começasse explicando o que é a meningite e falasse dos tipos, de meningite que existem. A meningite, ela é uma inflamação de uma membrana que recobre o nosso cérebro, a nossa medula espinhal, né? E a gente tem alguns tipos de meningite, realmente. A gente tem meningite que pode ser ocasionada por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos, né? Então, esses são os tipos de meningite. E o que causa a doença, professor? Então, a meningite, viral, ela é causada por diversos vírus. A gente tem muitos vírus que podem causar meningite, mas eu acho que o foco principal da nossa conversa hoje é a meningite bacteriana, né? E a gente tem muitas bactérias também que podem ocasionar meningite. Algumas dessas bactérias, elas são preveníveis por vacina, a gente já tem vacina disponível, e também, assim, algumas são mais graves que outras, né? A gente tem algumas bactérias que sabidamente causam quadros de meningite mais graves. Professor, e a meningite, ela é uma doença contagiosa? Sim, a meningite, ela é uma doença que pode ser transmitida de pessoa a pessoa, né? A gente tem aí os casos, né, de meningite que está acontecendo aí na região, a meningite meningocócica, é uma meningite que a gente sabe que pode ser transmitida por gotículas respiratórias, né, e acho que hoje a população está bem habituada, por causa da Covid-19, a entender o que é uma transmissão por via respiratória, por gotícula, né, então, ela tem essa forma de transmissão, e também pode ser transmitida por contato, né, se eu tenho contato com a saliva do paciente, com secreção nasal, também eu posso estar contraindo a doença. É claro, né, Adriana, assim, que todo mundo que tiver contato com o paciente vai desenvolver uma doença, né, não é bem assim, né, assim, essas interações são complexas, né, elas dependem aí da bactéria, do subtipo de bactéria, de algumas características da bactéria de causar uma doença mais grave ou não, e também por questões do indivíduo mesmo, né, do sistema imunológico desse indivíduo. Então, a gente, essa interação, né, ela é variável, né? Por isso que muitas vezes a gente vê casos, né, principalmente em países pouco desenvolvidos, que às vezes você tem surtos de meningite, às vezes pessoas que têm contatos, e nem todos vão desenvolver a doença, né? Mas, sabidamente, ela é uma doença muito transmissível, uma doença potencialmente fatal, é considerada uma emergência médica. Então, não é por isso que a gente tem que descuidar. Todo cuidado é necessário para evitar aí a contaminação. E, professor, quais são os sintomas mais comuns da doença? Então, os sintomas, eles variam muito, principalmente de acordo com a faixa etária, né? A meningite, ela pode acometer tanto recém-nascidos quanto adultos jovens, idosos, crianças, né? E tem algumas diferenças na manifestação clínica, né? As crianças, principalmente os recém-nascidos, costumam ter quadros que a gente chama de quadros mais inespecíficos. Claro que o que tem de comum é que, como é uma doença infecciosa, tem de comum um quadro febril, obviamente, né? Um quadro que normalmente se apresenta, principalmente em crianças e adultos, idosos, é um quadro de dor de cabeça,
pode-se observar também uma rigidez de nuca. Por exemplo, no recém-nascido, esse quadro costuma ser um pouco mais inespecífico. Obviamente, se a criança não vai falar que esse bebê não vai falar que está com dor de cabeça, né, a gente não vai ter esse parâmetro, mas pode ver, por exemplo, uma dificuldade de alimentação, uma irritabilidade, uma sonolência. Uma outra característica, por exemplo, que pode acometer essa faixa etária, é um abalamento da fontanela, né, que o pessoal chama de moleira, né, aquela parte molinha na cabeça do bebê. A gente vê um abalamento, em alguns casos, pode acontecer também. E quanto mais velho, aí pode aparecer também outros sintomas, por exemplo, você pode ter náusea, você pode ter vômito, alguns pacientes podem relatar que estão tendo aí a luminosidade está incomodando. Então, assim, são sintomas que variam muito, mas o que é comum a eles realmente é o quadro febril, e principalmente sintomas neurológicos associados, como dor de cabeça, rigidez de nuca. Eu diria assim que esses são o quadro mais típico, vamos dizer assim. Professor, é uma doença grave, né? Ela pode deixar sequelas e até mesmo levar à morte, né? Exatamente, Adriana, é uma doença muito grave, é considerada uma emergência médica, né? Então, se houver suspeita, tem que procurar imediatamente serviço de saúde. É uma doença que deve ser tratado com antibiótico venoso, não é nada que pode ser tratado com comprimido, antibiótico oral, e pode levar à morte, se não tratada de forma oportuna, né? Normalmente, depois do início desses sintomas, a gente observa uma piora nas primeiras 24, 48 horas, né, na maioria das vezes, mas em alguns quadros, para você ter ideia, assim, da gravidade, dependendo da extensão da doença, às vezes essa piora pode acontecer em horas, e em alguns casos levando ao óbito aí desse paciente, se não receber o tratamento, suporte adequado. Professor, e por que a doença voltou a ser uma preocupação em todo o país? Eu acho que grande parte disso é esse movimento antivacina, que não valoriza a ciência, movimento que faz questão, sabe, de divulgar informações sabidamente falsas sobre efeitos colaterais de vacina, falando que vacina não resolve. E eu acho que, infelizmente, muitas pessoas estão suscetíveis a informações falsas e acabam aí diminuindo a procura. E claro também que a gente teve a questão da pandemia de Covid-19, que impactou também, né, na vacinação, no programa de vacinação. E eu acho que falta também uma coordenação nacional grande para que a população volte a entender a importância da vacina, sabe, que combata essas desinformações, uma decisão mesmo política. E qual é a forma mais eficaz de prevenir a doença? Primeiro, vacinação. Eu acho que é essencial, o cartão de vacina está em dia, a gente tem um sistema público de saúde, né, o SUS, tem o Programa Nacional de Imunização que oferece vacinas gratuitas para a população. São vacinas que são vacinas que, se você for na rede particular, são vacinas caras, né, então a gente tem que valorizar isso também. E também as medidas de higiene, né, então, assim, higienizar sempre as mãos, antes de se alimentar, depois de ir para o banheiro. Isso também são medidas simples, né, essas medidas de higiene básica acabam que elas ajudam aí a evitar a disseminação. A gente falou muito agora na pandemia de Covid sobre higiene da tosse, né, de não tossir usando as mãos, né, usar o cotovelo, usar lenço de papel, são todas medidas que são importantes aí para a prevenção da doença, mas principalmente vacinação. Ótimo, Alan, muito obrigada, viu, mais uma vez por atender o convite da TV UFOP e da Rádio UFOP também. Obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Vale lembrar que Ouro Preto e Mariana oferecem de graça a vacina contra a meningite C. Confira o público-alvo nas duas cidades. Pessoas entre 16 e 30 anos que ainda não foram vacinadas. Os trabalhadores da saúde e da educação, dos ensinos superior e técnico, e também os estudantes universitários.
Em Ouro Preto, esse público pode procurar a unidade básica de saúde de referência na sede e nos distritos. Os detalhes você confere no Instagram da Prefeitura. Já em Mariana, a vacina contra a meningite é aplicada na Central de Imunização, que fica na Rua Santa Cruz, número 368, no Barro Preto. Neste sábado, dia 7 de janeiro, vai ter dia D de vacinação contra a doença lá na cidade. Todos os detalhes no Instagram da Prefeitura. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.